Sou professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa. Faremos a revisão do primeiro bimestre do volume 1, a unidade 2 e 3. Então, vamos lá? Nós temos nesta unidade, tá? A revisão do quê? Do texto de divulgação científica, a transitividade verbal, a pontuação entre o sujeito e o predicado, também entre verbo e complementos, e os dois pontos e as aspas, ok? Então, sobre o texto de divulgação científica, o que nós precisamos lembrar? Que ele é um texto expositivo e argumentativo mais elaborado, tá? Então, ele vai expor, vai mostrar argumentos, e são produzidos mediante a quê? A pesquisas, né? Aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Então, ele vai se aprofundar, os cientistas vão realmente, né, fazer pesquisas bem aprofundadas. E a finalidade principal é popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Atualmente, nós temos visto muita divulgação científica em relação ao novo coronavírus, né? Então, os cientistas têm lá feito várias pesquisas e eles acabam divulgando tudo isso, né? Todas essas pesquisas através do quê? De textos de divulgação científica, tá? Quanto à transitividade verbal, o que seria nessa transitividade? Ver se o verbo realmente precisa ou não de um complemento, se depois dele transita um complemento ou não. Então, eu vou chamá-los de transitivos ou intransitivos. Os intransitivos são aqueles que não exigem complemento, são os verbos completos por si mesmo, né? Ali nós temos o exemplo, meu filho nasceu. O verbo nascer, ele é intransitivo. Por quê? Porque ele não exige complemento, tá? Eu não tenho necessidade de nascer o quê? Meu filho nasceu, eu consigo colocar o ponto final sem precisar de nenhum outro complemento, tá? Eles podem sim estar acompanhados de complementos adverbiais, que seria o quê? Um complemento, né, que vai trazer um advérbio, ou seja, o lugar, o tempo, o modo, tá? Mas lembre-se, não são complementos verbais. Não é o complemento do verbo. O verbo não precisa. Vai ser simplesmente um complemento adverbial. Então, eu poderia dizer: meu filho nasceu ontem, meu filho nasceu hoje, meu filho nasceu há 10 anos. Seria o quê? Um advérbio de tempo, né? Ou de lugar. Nasceu aqui, nasceu em Londrina, nasceu, né, no hospital, seria lugares. Então, o verbo em si, ele não precisa do complemento. Já os transitivos, eles precisam, eu não consigo colocar o ponto final depois deles, né? Porque vai ficar incompleto. Exemplos ali, ó. Marcos comprou vários pacotes de figurinhas. Se eu dissesse Marcos comprou, ponto final, teria um sentido completo? Não. Por quê? Porque o verbo precisa do complemento, né? A primeira coisa que vocês perguntariam é: comprou o quê? Né? Eu preciso desse o quê? Eu preciso do complemento para esse verbo. Nesse caso ali, vários pacotes de figurinhas será o complemento do verbo comprar. Ele sempre acreditou. Acreditou em quê? Né? Eu preciso saber em que ele acreditou. Então, acreditou ali em você. Em você é o complemento do meu verbo. Percebam que muitas vezes o meu complemento vem sem preposição, né? Como é o caso do que comprou chocolate, comprou livros, comprou vários pacotes de figurinhas. Ele veio sem a preposição entre o verbo e o complemento. E em alguns momentos esse verbo vem com a preposição, tá? Nós veremos na sequência. Então, ali, verbos intransitivos, né? Meus amigos chegaram. Ali, no caso, o verbo chegar também é intransitivo, porque eu não preciso saber se chegaram hoje, ontem, aqui. Tudo isso vai ser adjunto adverbial, né? O complemento, que é um advérbio. Os animais morreram. Ele sofreu muito, pouco. Esse muito pouco não está completando o verbo. É simplesmente, né, advérbio de intensidade. A criança brincou
Bastante, bastante também é simplesmente um detalhe. Todos dormiram. Aqui, ali, cedo, tarde também não é o complemento do verbo em si, porque ele é intransitivo. Olha aqui, os alunos aprenderam o quê? O conteúdo, então, complemento do verbo. Meu pai comprou o quê? Uma casa é o complemento do meu verbo. Pensei em quê, né? Em você ontem. Então, complemento do meu verbo. Concordo com o quê? Com sua ideia. Então, com sua ideia, complemento do verbo. Vendi o quê? A moto é o complemento do meu verbo. Correto? Então, nós temos aqui o seguinte exercício. Leia as orações a seguir, identifique o núcleo do predicado verbal e classifique o verbo intransitivo ou intransitivo. Então, na aula anterior, nós fizemos a revisão sobre sujeito e predicado, né? E então nós vimos que o predicado sempre vai ter o verbo, né? Então, ele é um predicado verbal quando tem esse verbo de ação. E nós vamos, então, classificá-los agora em transitivos ou intransitivos. Um grupo de psicólogos americanos analisou o impacto de videogames de ação sobre os mecanismos de aprendizagem. Qual que é o verbo? Analisou, né? Quem é que analisou? Um grupo de psicólogos americanos. E tudo que sobrou é o meu predicado, tá? Então, esse é o meu predicado. É um sintagma verbal. Então, qual que é o núcleo? O verbo. E esse verbo analisou, ele precisa ou não de complemento? Eu poderia colocar um ponto final aqui? Um grupo de psicólogos americanos analisou? Não, né? A primeira coisa que nós perguntaríamos, analisou o quê? Então, eu preciso desse complemento. Se eu preciso desse complemento, o meu verbo ele é transitivo, tá? A equipe de estudo selecionou jogos com alta velocidade de eventos e imagens, com múltiplos focos de atenção e com imagens nas bordas da tela. O verbo aqui é o selecionou, né? Então, tudo aqui, selecionou jogos, até o ponto final é o meu predicado. Dentro desse predicado tem um verbo que precisa de complemento, tá? Porque se eu colocasse o ponto final aqui, a equipe de estudo selecionou, né? Selecionou o quê? Então, eu preciso desse complemento, o meu verbo é classificado como transitivo. Usuários de videojogos treinam durante a noite. Treinam. Também precisa do meu complemento, né? Verbo transitivo. Aqui, para classificar o verbo, né? Também intransitivo ou intransitivo. Papai leu Dickens em voz alta. Se eu falasse simplesmente leu, não teria um sentido completo. Leu o quê, né? Então, transitivo. Eu sentei na poltrona de papai. Eu sentei, ponto, a ação, né? Ela é completa. Então, tudo que vem depois é complemento de verbo? Não, porque ele não precisa disso. Então, eu vou classificar o sentei como verbo intransitivo. Desci às 15 para as 11. Desci, a ação de descer também é completa, né? Quando eu digo às 15 para as 11, eu estou dando tempo, né? Então, o advérbio de tempo ali, eu não preciso disso. Então, o verbo também intransitivo. Agora, a neve derreteu. Derreteu, né? Precisaria dizer que era agora, que foi ontem. Derreteu é intransitivo. Subi às 11h30. Aqui também, ó, nós acabamos de falar do desceu, né? Do desci, o subir também é uma ação completa. Então, também é um verbo intransitivo. O que nós devemos lembrar sobre pontuação? Entre sujeito e predicado, né? Então, a gente já disse que sujeito é aquilo de que se fala e o predicado é o que se fala, né? Então, entre o sujeito e o predicado, não há sinais de pontuação, tá? Não tenho como separá-los por vírgulas. No entanto, nós só vamos, né, usar se houver uma informação intercalada. Como assim, né? Essa informação deve estar intercalada. E o que seria essa informação intercalada? Vejamos o exemplo. Pesquisadores descobriram os fósseis.
Pesquisadores é o meu sujeito, né? Descobriram os fósseis é o meu predicado. Então, eu não tenho como separar isso daí por vírgula, tá? Ou qualquer um outro sinal de pontuação separando eles. Agora, se eu dissesse, pesquisadores na França descobriram os fósseis. O que eu percebo ali? Que esse na França é o local onde esses pesquisadores, né, fizeram essa descoberta. Eu poderia falar que pesquisadores descobriram os fósseis na França, mas eu coloquei ele no meio, eu intercalei. Se essa informação, então, está intercalada, ela deve vir entre vírgulas, tá? Então, somente nesse caso, vejam que eu não estou separando o sujeito do predicado, eu simplesmente estou intercalando essa informação, ok? E entre verbo e complemento, né? Entre o verbo e o complemento também não deve haver sinais de pontuação, tá? A não ser se houver uma formação também intercalada. Aí esta sim deve estar entre vírgulas. Aqui, ó, eu tenho certeza da nossa aprovação. Eu tenho, né? Eu, sujeito, tenho certeza, é o predicado. Então, sem vírgula, tá? Não existe nenhuma vírgula separando nada aqui. E aqui é o nosso complemento, né? Certeza de nossa aprovação. Entre o verbo e o complemento não tem vírgula. Agora, se eu dissesse, eu tenho mais do que nunca, certeza da nossa aprovação. Esse mais do que nunca é uma informação, né? Que foi inserida e ela está inserida o quê? De forma intercalada, no meio, né? Entre o sujeito e o predicado. Então, para eu mostrar que ela está intercalada, eu vou colocá-la entre vírgulas, tá? Entre vírgulas, porque uma antes e uma depois, para mostrar a expressão toda que está ali. Aqui no exercício, nas orações, eles convivem com cães e cães são rapidamente perdoados pelos donos. A palavra cães é o quê? Sujeito na primeira oração? Eles convivem com os cães? Não, porque quem convive em eles vai ser o meu sujeito, cães não é. Então, essa já está descartada. Não tem como ser nas duas orações, porque nós já vimos que na primeira ele não é, né? Ele é complemento na primeira oração? Sim, né? Porque convivem com quem? Com os cães. Então, completando o verbo convivem. E na segunda, ele é o sujeito? Cães são rapidamente perdoados? Quem são rapidamente perdoados? Cães. Então, sim, ele é o meu sujeito na segunda oração. Ok? Percebam que eles não são separados por vírgulas, tá? E agora, nessa questão, ele pede para separar as orações em sujeito, verbo e complemento, tá? Então, os canídeos têm uma comunicação clara. Os canídeos é o sujeito, tem é o verbo, uma comunicação clara vai ser o complemento desse meu verbo. Os canídeos cuidam com os modos. Quem que é o sujeito? Quem cuidam? Os canídeos. Cuidam é o meu verbo. Com os modos é o complemento desse verbo. Os canídeos admitem um erro. Quem admite um erro? Os canídeos. Então, os canídeos é o sujeito. Em seguida, eu tenho o verbo e o complemento do meu verbo, que é um erro. Percebam que eles não estão separados entre vírgulas, porque não pode serem separados, tá? Os canídeos respeitam os parceiros. Os canídeos é o meu sujeito, respeitam é o verbo, e os parceiros é o complemento do meu verbo respeitam. Leia as orações a seguir e responda ao que se pede. Lobos adultos seguem um código estrito de conduta. A brincadeira ajuda na relação de confiança entre os membros da matilha. Em alguma dessas frases, há vírgula separando o sujeito do predicado? Não, né? Nenhuma delas tem vírgula. Então, a resposta é não. E por quê? Porque não se deve separar com vírgula o sujeito do predicado. E aqui a única coisa que nós temos é o sujeito e o predicado, tá? Ó, quem segue um código estrito de conduta? Lobos adultos. O verbo e o complemento do verbo. A mesma coisa aqui, a brincadeira ajuda na relação, né? Quem que ajuda? A brincadeira, ajuda é o verbo e ajuda o quê? Na relação, né? Então, o complemento do meu verbo.
Na letra B, as duas orações foram reescritas e agora apresentam vírgula entre o sujeito e predicado. Explique por que isso ocorreu. Então, eu tenho lá, lobos adultos, vírgula, assim como os coiotes, vírgula, seguem um código estrito de conduta. Na 2, a brincadeira, segundo os pesquisadores, ajuda na relação de confiança entre os membros da matilha. O que aconteceu ali nessa reescrita? Eles inseriram ali, né, uma informação. Aí, primeiro ele comparou os lobos com os coiotes, e no segundo ele disse que essa, né, foi feita através dos pesquisadores. Então, essa informação, ela está intercalada, está entre o sujeito e o predicado. Se, caso nós temos essa, né, informação, essa informação a mais, nós vamos colocá-la entre vírgulas, porque estão intercaladas, tá? Leia as orações e responda as questões a seguir. A brincadeira entre cães permite divisões de trabalho e cooperação na caça. Os animais consideram as aptidões lúdicas de seus companheiros. Reescreva as duas orações intercalando um termo entre o sujeito e o predicado. Então, aqui existem sugestões, porque né, cada um pode colocar o que quiser. Então, ali a brincadeira entre cães, objeto de estudo dos cientistas ou qualquer outra coisa, né? Mas desde que esteja entre vírgulas, permite divisões de trabalho e cooperação na caça. No segundo, os animais durante o experimento ou qualquer outra, né? Entre vírgulas, consideram as aptidões lúdicas de seus companheiros. Então, se eu intercalo, eu preciso utilizar as vírgulas. Relendo as orações que você elaborou, a que conclusão é possível chegar sobre o uso da vírgula entre o sujeito e predicado? Que nas orações reescritas, né, a expressão que intercala o sujeito e o predicado deve estar entre vírgulas, correto? Leia as orações a seguir e responda por que o termo intercalado entre sujeito e predicado não está entre vírgulas. Os animais atualmente participam de atividades de caça, guarda e companhia. Os vínculos com os bichos de estimação antigamente transformaram o estilo de vida de pessoas. Percebam que eu tenho aqui atualmente, esse atualmente eu poderia colocar no final, no início, mas ele está aqui, ó, intercalado. A mesma coisa que com antigamente, né? Antigamente, os vínculos, mas não, ele está aqui no meio, entre o sujeito e o predicado. E por que ele não está entre vírgulas? Porque ele é pouco extenso, tá? Ele é uma única palavrinha. Então, neste caso, não é preciso separá-lo, né, do restante pelas vírgulas, tá? Ou por vírgulas. Quando que eu vou utilizar os dois pontos, né? É bom relembrar alguns usos desse sinal de pontuação aí. Então, antes de uma enumeração, se eu vou enumerar, eu preciso utilizar os dois pontos, né? A vida de modelo apresenta-se para muitas adolescentes como cúmulo de, eu vou enumerar então, de quê, né? Felicidade, beleza, fama, êxito, dinheiro. Então, antes dessa enumeração, eu utilizei os dois pontos. Antes também de esclarecimento ou uma explicação, tá? Eu vou utilizar os dois pontos. A capacidade de seres vivos tem de regular a si mesmos. Tem um nome, homeostase. Então, ali, eu fui fazer uma explicação. Então, eu utilizei os dois pontos, tá? Também antes de citação ou fala em discurso direto. Então, sempre quando eu vou introduzir essa fala, eu utilizo os dois pontos, né? O homem não gostava do nome e dizia-lhe: mulher, não me chame assim. As aspas. Alguns usos desse sinal de pontuação, né? Quais são eles? No início de fim de texto citado. Então, segundo o autor, né? Aí eu vou colocar o que ele disse. Então, eu vou usar as aspas. Todos devemos participar da campanha. Delimitar também a fala de alguém. A professora abriu a reunião desta forma.
né? 2 pontos, e aí as aspas, porque eu vou delimitar a fala dela. O que tenho a dizer é de interesse de todos. Ou para indicar que uma palavra foi usada ironicamente. Quem foi o gênio, entre aspas, né? Que pintou esse quadro horrível? Porque, na verdade, ele está sendo irônico, ele não está querendo dizer gênio, ok? Então, nós temos aqui um texto, né, que apresenta algumas informações curiosas a respeito de animais. Leia e depois responda as questões propostas. Então, nós temos lá 20 coisas incríveis sobre animais que você nunca imaginou. O mundo animal é surpreendente e às vezes até um pouco estranho. Separamos alguns dos fatos mais interessantes do livro que vão deixar de boca aberta. Ele coloca ali o nome do livro e depois começa a falar sobre os corujas, os coalas, os andorinhos, né, os bichos preguiça e tubarões. A pergunta é: nas frases corujas tem 3 pálpebras em cada olho, 2 pontos. Uma para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. E os andorinhos passam a maior parte da vida voando, 2 pontos. Podem ficar no ar por até 10 meses sem parar. Os 2 pontos têm a função de quê ali? Introduzir a fala do pesquisador? Não, porque não é a fala dele. Né? Apresentar um esclarecimento? Sim, ele está esclarecendo, né? Então, olha ali, corujas têm pálpebras 3 pálpebras em cada olho. Aí ele vai esclarecer quais são essas 3 e quais são as funções delas, né? A mesma coisa quando ele fala sobre os andorinhos que passam a maior parte da vida voando. E aí ele vai apresentar também esse esclarecimento, ok? Transcreva 2 orações do texto em que podemos substituir o sinal de pontuação por 2 pontos, explique o porquê. Tá? Então, nessas 2 orações, podemos substituir o traço por 2 pontos. Quais são? Lá no início, né? Quando ele tem aqui, e às vezes até um pouco estranho. O que ele fez ali? Né? Então, ele poderia substituir esse traço por 2 pontos, tá? Que seria um detalhamento. Aqui também, ó, bichos preguiças. Bicho preguiça. Só descem uma vez por semana das árvores para fazer cocô. Tá? Então, ele também poderia utilizar ali. E tubarões cultivam novos dentes constantemente, 2 pontos, até 30 mil na vida, tá? Nas orações abaixo foram empregados 2 pontos, indique qual é a função do sinal de cada uma delas relacionando as colunas. Então, na letra A eu tenho: minha mãe leu assustada o fato sobre koalas, 2 pontos. Koalas dormem 22 horas por dia. Ali ela está introduzindo uma fala. Sim, né? Porque foi a fala da mãe, então ela utilizou os 2 pontos, depois o travessão para mostrar o que a mãe falou. Então, a letra A, introduzir a fala de um personagem. Todos esses bichos me parecem muito estranhos. 2 pontos, tarântula, polvo e morcego. Ele vai fazer o que aqui? Ele vai apresentar alguns elementos que detalham essa informação, né? Ele vai enumerando isso. Então, a letra B, né? Eu ganhei de aniversário um livro sobre animais, 2 pontos. Estava na hora de eu começar a estudar para a prova. Ele simplesmente acrescenta o que ali? Uma ideia de modo a concluir o que foi dito antes, certo? Nós temos aqui mais um trecho, né? O Ecomuseu Ilha Grande pode produzir junto com as comunidades para a formação de novos leitores, sejam crianças, jovens e adultos, e, a partir da abertura de um livro, ajudar a abrir as janelas para o desconhecido e para o seu próprio conhecimento, reforçando os elementos da identidade local, bem como a noção de pertencimento ao mundo, afirma Rosentino. Nesse trecho, as aspas são usadas para quê? Para delimitar a fala de alguém. Percebam que ele vai colocar, então, né, a fala da pessoa. Então, ele utiliza as aspas, depois até diz, né, afirma Rosentina.
Então, seria o quê? A fala do Rosentino, ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Estudem bastante e até uma próxima. Tchau, tchau.